A história começa com o príncipe Cheon correndo na floresta como se estivesse fugindo da própria morte. Spoiler, estava. Num deslize do destino, ou só de equilíbrio mesmo, ele despenca de um barranco. Dor? Nem comenta. Mas pior que a queda, era o que o esperava lá embaixo. Os assassinos do seu irmão. Ali, parados, como quem espera a pizza chegar. Então, eu estive na palma da sua mão o tempo todo? Pensa ele. Você deve ter tido dificuldades correndo por 1 hora para chegar aqui. Parabéns, príncipe Cheon. Quase dormi de tanto esperar. Diz o assassino como quem zomba antes do checkmate. E Cheon pensa. Não tenho mais força para correr. Até desisti da academia. O que mais vocês querem de mim? Mas a resposta é cruel e direta. Enquanto você tiver direito ao trono, isso não vai acabar. Mesmo sem talento, mesmo sem escolha, sua morte é inevitável. No máximo, oferecemos uma morte indolor. Indolor? E ainda ousam desonrar minha mãe? Sangue plebeu? Que insulto! Cheon cospe a raiva entre os dentes, e com ela, toda a hesitação some. Os assassinos avançam, e ele pensa, aprendi com o guerreiro de Jang, talvez não tenha talento, mas também não tenho o luxo de desistir. Um deles o segura pelo pescoço. É só isso que você consegue, príncipe? Mas o tolo não viu a faca escondida. Cheon enfia no pescoço do inimigo, e por 1 segundo tudo congela. Como? Ele matou um de nós. Aqueles golpes, ele usou para baixar nossa guarda. Imagine se ele estudasse artes marciais. Outro assassino o chuta com fúria e o esfaqueia. Como se sente com um buraco no estômago, Alteza? Cheon sorri sangrando. Pelo menos levei um junto. Já é mais do que esperavam. Sofra mais, vai ter uma morte bem lenta, diz o assassino. Mas aí... Luz, do nada, cortando o ar. Assassinos caem mortos antes de entenderem o que aconteceu. O quê? Que roupas são essas? Não são dessa época? Quem é você? Mas o estranho não responde. Outro piscar, outro assassinato, ele simplesmente some. É uma skill de agilidade? Não, é mais que isso. Isso é um mestre, alguém que alcançou o último nível. Mas por que alguém assim ajudaria aquele merdinha? Cheon está desmaiando, vendo tudo embaçado, sangue demais, tempo de menos. O estranho aparece de novo. Você tá de bom humor mesmo morrendo, hein, ancestral? Cheon, que merda, você tá falando? Relaxa, não era pra ser agora, mas vamos improvisar, diz ele e injeta algo no pescoço do príncipe. É meio vergonhoso ter que aplicar isso assim, mas vive aí e facilita a minha vida, tá? Última versão, fácil de usar. Cheon, que? E então, uma voz surge na cabeça dele. Número de série 034 46532 5893. Companhia Sky 7 na geração de nanomáquinas. Ativando. Há muito tempo, os lutadores do mundo Jianghu aprenderam artes marciais para se defender de inimigos. Mas como tudo que envolve poder, isso evoluiu. Aquilo que era defesa virou ataque. E o ataque se transformou em uma dança letal, refinada, complexa e alimentada pela própria energia vital. Técnicas, respiração, movimentos, tudo meticulosamente passado para futuras gerações. Aqueles que dominavam a arte se tornavam mais fortes que humanos comuns. Eram chamados de Wulin. Naturalmente, discípulos desses mestres começaram a formar clãs, uns guiados por justiça, outros pela simples sede de sangue. Mas no centro dessa balança moral surgiu um grupo que não queria salvar nem destruir, queria dominar. Um grupo que o mundo chamou de culto demoníaco. E entre todos esses nomes, legados e lendas, havia um garoto, filho ilegítimo, último na linha de sucessão, mas com o maior potencial. Seu nome? Cheon Yeo-won. Ele acorda de repente, suado, coberto por um líquido escuro e fétido, confuso, tonto e com a sensação clara de que já tinha morrido. Eu tô vivo? Não faz sentido. Eu fui morto. Que nojo! O que é isso no meu corpo? Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ele ouve uma voz, não do lado de fora, de dentro da cabeça. Acordou, mestre. Cheon se desespera, olha ao redor, não vê ninguém, acha que está ficando louco. Quem tá aí? Aparece! A voz responde com calma quase cínica. Por favor, se acalme, mestre. Estou falando diretamente com seu cérebro. Sou uma nanomachine da 7ª geração criada pela Sky Corps. Você é um deus maligno do culto demoníaco? Não, sou apenas uma máquina integrada ao seu corpo.
Enquanto isso, em outro canto do palácio, o guarda Jang e o Dr. Baek discutem o acontecido. Tudo indica uma tentativa de assassinato. Cheon deveria estar morto, assim como os membros do culto demoníaco que foram encontrados despedaçados ao redor, mas ele sobreviveu, intacto, com a mesma adaga que o guarda lhe deu cravada no inimigo. Quem salvou o príncipe? De volta à mente de Cheon, ele tenta entender o que está acontecendo. A voz continua: você está em modo de autocura. Seu corpo foi purificado, as toxinas foram eliminadas, sua energia vital ativada, músculos reforçados para suportar treinamento físico. Você agora possui 6.482, 040 nanomachines dentro de si. Cheon, em choque, pergunta se a máquina pode sair do corpo. Só se você morrer. Confusão, medo e um pingo de raiva o dominam. Ele se pergunta por que isso aconteceu com ele. Por que justo ele? Mas o tempo para refletir acaba. O doutor entra no quarto, Cheon engole seco. Fica quieto. A nanomachine compreende. Não se preocupe, isso pode ser uma oportunidade. O médico examina Cheon e se espanta. O corpo dele está perfeito, sem ferimentos, com energia vital fluindo como nunca. Você tomou algum remédio especial? Cheon nega, ainda atordoado. Mas por dentro, só uma pergunta ecoa. Nanomachine, foi você quem fez isso comigo? E a resposta vem com uma frieza quase reconfortante. Sim, mestre. Retiramos impurezas, curamos feridas e otimizamos sua estrutura muscular. Cheon encara o vazio, um meio príncipe rejeitado, agora transformado por dentro. Um monstro, uma arma, um herdeiro, talvez tudo ao mesmo tempo. Apesar de o culto demoníaco ter se formado pela união de diversos clãs e famílias, apenas 6 são reconhecidos como os principais: o clã da espada, o clã das trevas, o clã da primavera, o clã do veneno, o clã do som e o clã da lâmina. O Lorde Supremo do culto foi escolhido com base em alianças estratégicas, seladas por casamentos com mulheres de cada um desses clãs, gerando assim os herdeiros que, desde pequenos, eram criados dentro das doutrinas dos próprios clãs. Quando esses descendentes atingiam certa idade, eram enviados para a Academia Demoníaca, uma escola secreta e letal, aberta apenas uma vez a cada 10 anos. Criada para forjar os guerreiros mais poderosos de cada geração, ela era liderada pelos magistrados e marcada por um período sangrento conhecido como a Batalha dos Herdeiros. Enquanto isso, Cheon Yeo-won lida com um novo problema. O doutor que o atendeu, Baek, pertence ao clã do veneno. O mesmo clã que poderia reconhecer qualquer anormalidade em seu corpo. A presença da nanomachine deve ser escondida a qualquer custo. Mestre, o doutor não pode ser capaz de identificar minha existência com a tecnologia atual desta era. Alerta a voz metálica. O doutor parece não notar nada. Seu corpo está estranho, mas nada alarmante. Vou prescrever um tônico para auxiliar na recuperação. Obrigado, Dr. Baek. O guarda Jang o acompanha até a porta, mas o médico lança um último olhar desconfiado ao príncipe. É estranho. Ele mudou demais. Antes era fraco, ignorante. Agora parece diferente. Será que está escondendo algo? Será que o próprio Lorde o ajudou em segredo? Pensa o médico deixando o aposento. Cheon suspira aliviado. Acho que ele não percebeu nada. Mas no fim, se eu tô vivo, é graças ao Jang. Se ele não tivesse aparecido, a Nano não teria tempo de agir. Jang, obrigado por me salvar. Não precisa me agradecer, príncipe. Só estou fazendo o meu dever. Após isso, Cheon toma um banho. Pela primeira vez, sente o corpo diferente, mais leve, mais forte. Intrigado, pergunta: Nanomachine, até onde vai essa tal autocura? Ferimentos internos e externos causados por fontes externas podem ser curados facilmente. Contudo, perdas massivas de sangue ou decapitação demandam tempo para regeneração celular. Para testar, ele corta a palma da mão. Ah, isso ainda dói! Mas a ferida logo fecha, sangue estanca, pele se reconstrói, é real. Posso usar todas as funções que me mostrou antes? Sim, mestre, todas foram ativadas após sua aceitação inicial. Cheon sorri. Depois do banho, eu vou testar tudo. Logo, uma empregada entra para ajudá-lo a se vestir. Príncipe, vim te vestir. Pode continuar? Enquanto ela o prepara, Cheon conversa mentalmente com a Nano. Você fala de um jeito tão complicado, vou te chamar só de Nano, tá bom? Registrando o nome, Nano. Você não tem senso de humor. Já vestido, ele vai até a biblioteca.
Abre um livro. É só virar página? Sério? Sim, relacionado a artes marciais, o conteúdo relevante começa com os pontos sanguíneos e fluxo de Qi. Cheon escolhe um livro chamado Passagem do Sangue. Assim que termina, a Nano oferece: deseja escanear o livro e transferir as informações para o cérebro? Transferir? Tipo, copiar tudo? Exato. Aceito. Informações inundam sua mente. Cheon se impressiona. Ele não apenas memoriza, ele entende. Mas tinha erro nesse livro? Sim. Corrigi com base nos dados programados. Cheon sorri. Aquilo muda tudo. Candidatos que treinavam desde criança ainda penavam para aprender técnicas básicas, mas ele agora tinha vantagem. Na academia, vou superar todos eles. Enquanto isso, do outro lado do castelo, em uma das casas nobres do clã de Bok Mahjong, um jovem herdeiro, Nuke-un, recebe notícias alarmantes. Mandei matar o bastardo. Todos os 5 homens morreram. Faz sentido para você? Acha que o príncipe Cheon foi salvo por alguém? Sim, e parece que não era só o guarda. Tem algo a mais protegendo ele. Nuke-un cerra os punhos. Achei que seria fácil matar um bastardo de sangue fraco, mas parece que tem truques. Eu não queria sujar minhas mãos, mas agora ele vai morrer na academia. O jogo está armado, a guerra entre herdeiros está prestes a começar, e Cheon Yo-won está prestes a se tornar o pesadelo daqueles que um dia o desprezaram. O som das lâminas cortando o ar ecoava no pátio interno. O guarda Jang treinava com precisão mortal, os músculos se movendo com fluidez, como se cada golpe tivesse sido praticado 1000 vezes. Se eu tivesse aprendido a técnica sangue em segredo, talvez tudo fosse diferente. Ele respira fundo, mas os 6 clãs não me deixariam em paz, e quando minha senhora morreu, eu jurei que não a tocaria antes da academia. A promessa ainda está de pé. Do alto, Cheon Yo-won observa, cada movimento, cada passo, fascinado. Nano, você consegue analisar o estilo de luta do Jang? Sim, mestre, posso analisar qualquer movimento físico e transferi-lo para sua memória. Inclusive, posso começar agora. Isso é mesmo uma boa ideia? Roubar a técnica dele sem permissão? Ele hesita por um segundo, mas só por um segundo. Não tenho tempo para arrependimentos. A academia me espera. Faça isso, Nano. Ativando análise de movimento. A Nano Machine entra em modo de observação avançada. O guarda Jang sorri nostalgicamente. Já faz 5 anos desde que aprendi a cozinhar para ele. Nem era bom no início. Senhora Hua, por favor, continue protegendo seu filho do céu. Ele entra hoje na academia. O guarda Jang entra e se surpreende ao ver as marcas no quarto do príncipe. Essas marcas, ele! Sua mente volta no tempo. 2 anos. Cheon o observava em silêncio todos os dias. 2 anos vendo cada golpe. Agora, em um único instante, Cheon Yo-won havia absorvido 20 anos de técnica. A transferência muscular foi concluída. Anestesia desativada. Ah, nunca mais faço isso. Eu te avisei, mestre. Hã? Eu tava deitado? O guarda Jang passou aqui? Droga! E agora, usar a técnica não vai doer, né? Com a transferência, seu corpo possui os mesmos músculos de alguém que praticou esses movimentos por 20 anos. Perfeito! As técnicas são as mesmas, mas agora mais precisas, mais fortes. A sensação de cortar o ar é viciante. Primeira formação. Agora, a primeira parte da segunda formação. Aí, Kima, ainda sem usar o Neigong e já deixei marcas na parede. Já completei o Waigong. Se o sangue ver isso, vai dar merda. Príncipe, o café tá pronto. Ah, e que eu faço? Não dá tempo de esconder. Pressiona, pressiona. Droga, tô com tanta fome. Você não gosta de comer perto da janela? Hoje não, já que não vou voltar pra casa por um tempo. Quis sentar no centro. E você nem percebeu, né? Hã? Vegetais fritos, bok choy, porco cozido, arroz com ovo por cima. Todas as minhas comidas favoritas, ele se importa comigo. O guarda Jang sempre se importou, e hoje pode ser o último café que ele faz para mim. Uma súbita mudança de emoção. Ácido subindo pelo esôfago. Salivação aumentada. Por favor, engula a comida com saliva para equilibrar o ácido, é? Para de falar coisa estranha, Nano. Fica quieto aí. Entrando no modo silencioso. Vou comer tudo, não vai sobrar nada. Coma devagar ou vai ter indigestão. Sim, senhor.
Tava muito bom, guarda Jung. Príncipe, quando estudou, não aprendeu a minha técnica da adaga, né? Do que você tá falando? Um passo, da segunda formação. Você fez. Bem mais claro do que antes. Meus olhos não me enganam. Roubar técnicas dos outros é tabu em Morin. Cometi um crime ao fazer isso com o poder do Nano. Mesmo que ele me odeie, eu não tenho culpa. Você fez bem, e daí que aprendeu em segredo. Sou seu guarda. Se não fosse o voto dos 6 clãs, eu teria te ensinado mais cedo. Guarda Jan, o que é isso? Um método de fluxo de energia, Neigong, para a técnica da adaga. Por que está me dando isso? Quero te deixar com algumas dicas. Mesmo que a academia tenha coisas melhores, isso é o que posso dar. Aprenda. Ele começa a chorar. Pela primeira vez. Guarda Jung, eu nunca mais vou chorar de novo. Nunca. Já se passaram 5 anos desde a morte da minha mãe. E durante todo esse tempo, o guarda Jung aguentou a dor em silêncio cuidando de mim. Mas mesmo assim, eu ainda sou carente de afeto. De qualquer forma, não posso estar com você depois que for admitido na academia. Então, pode chorar agora, mas só agora. Depois disso, aguente. Obrigado. E assim, com músculos reconstruídos, técnicas proibidas roubadas e o peso do passado nos ombros, Cheon entra na academia demoníaca, entre herdeiros sedentos por poder e traições que se escondem por trás de cada sorriso. Ele não é mais só um bastardo, ele é o erro que nunca deveriam ter deixado viver. O futuro chegou, e ninguém está pronto para o que ele vai se tornar.